Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te explicar passo a passo, de maneira bem visual, na tela do meu computador, como que funciona todos os processos, todas as etapas de abertura e de manutenção de uma LLC nos Estados Unidos, tá? Esse vídeo aqui eu quero que fique bem explicativo e bem passo a passo mesmo, bem visual. Eu vou mostrar aqui para você na tela do meu computador tudo como funciona, tá? E vou comentando processo por processo para tentar clarear tudo isso e descomplicar, né, todo esse processo de internacionalização, de abertura de uma empresa em outro país, né? Então eu quero, explicar aqui, detalhar o máximo que eu conseguir, tá? Para ficar bem visual para você. Então vamos lá para a tela do meu computador e já vamos começar, já vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá então. Então aqui eu quero te mostrar na minha tela o passo a passo, tudo que você vai precisar para iniciar a abertura da sua LLC nos Estados Unidos, todos os passos, todas as documentações, tudo como que funciona, quero te explicar certinho aqui, tá? Então, vamos lá, descendo aqui, eu quero te mostrar tudo que você vai precisar. E o primeiro passo é a escolha do estado americano para a abertura da sua LLC. Aqui eu marquei 3 estados, seria New México, Wyoming e Flórida. Desses 3 estados aqui, atualmente o melhor custo-benefício tem sido o estado de New México. Por quê? Porque ela não tem a taxa de renovação estadual anual. Então isso acaba deixando esse estado mais barato para abrir e mais barato para manter anualmente, tá? Mas o tipo de estado aqui, ele vai depender muito do seu tipo de negócio. Então, por exemplo, o estado de New México, ele é melhor custo-benefício, ele é bom para quem tem operação de e-commerce, presta algum tipo de serviço digital, mas todos esses estados são, né, para esses critérios, mas o estado de New México não é bem visto com bons olhos para os americanos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você precisa fazer um contrato com americanos, se você vai vender para americanos e tem que ter um estado que tem uma credibilidade muito alta nesse sentido, né? O estado de New México ele não seria tão indicado assim para isso, tá? Para esse caso, já indicaria o estado da Flórida, por exemplo, que ele é o estado que tem mais credibilidade, vamos dizer assim, né, aos olhos de americanos. Mas outra coisa, o estado da Flórida ele não tem a possibilidade de você selecionar anonimidade, ou seja, os seus dados públicos vão estar constando nos documentos públicos de formação ali da empresa. Para isso, teria que ser essas duas outras opções. O estado de New México, que ele é opcional essa questão, ou o estado de Wyoming, que ele também é um bom estado, ele também dá uma boa credibilidade, e ele, ao contrário da Flórida, é formado automaticamente como anônima, tá? No estado de Wyoming não tem como selecionar, é automático anônima. No estado da Flórida também não tem como selecionar, é automaticamente como não anônima. E o estado de New México, ele é opcional. Então, por isso que ele acaba sendo um estado ali muito bom, né? Porque você, além de ter um custo-benefício, você também pode selecionar se você quer uma LLC anônima ou não, né? Se você quer que seus dados constam de maneira pública ou não. Então, normalmente ali quem tem um certo receio de constar publicamente acaba selecionando esses estados anônimos para fugir disso, tá? Para não ter os dados vinculados ali publicamente, beleza? Mas aqui, mais uma vez falando, o estado depende muito do seu tipo de negócio e desses seus critérios, tá? Porém, New México é o mais selecionado atualmente, tá? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Opa. Aqui alguns cuidados que eu recomendo que você tome. Na verdade, são coisas que eu não recomendo que você faça sozinho, que seria solicitar um agente registrado. O que seria um agente registrado? Nos Estados Unidos, você pode abrir a sua LLC, não precisa estar residindo lá, não precisa ser um americano para abrir, mas precisa ter alguém responsável por recebimento de documentações legais nos Estados Unidos, ou seja, para receber processos, para receber intimações, e esse é o trabalho do agente registrado. Então, eu não recomendaria você estar buscando um sozinho ou tentando solicitar algum sozinho. É um cuidado aqui que é bom você tomar, tá? E além disso, ele é um serviço que tem que ser renovado anualmente. Então, eu vou te explicar mais para frente também sobre isso.
Outra coisa que eu não recomendo você fazer sozinho é solicitar o EIN-Number. O EIN-Number ele seria o CNPJ da sua LLC. Nos Estados Unidos, para quem não é residente, para quem não é americano, para quem não tem um SSN, esse processo é um pouco complexo. Por quê? Para quem é americano, é simplesmente entrar no site e solicitar e já sai o seu EIN ali impresso. Você já consegue a sua cartinha digital. Para o não residente, além de solicitar, tem que ser por fax, tem que fazer ligações para a Receita Federal, ligações em inglês. É um processo bem chato, bem demorado. Normalmente essa parte aqui demora 2 semanas, fazendo com um acompanhamento ali, no nosso caso, o meu acompanhamento. Ou se você tentar sozinho, pode demorar meses, tá? Porque eles vão acabar enviando essa carta para o endereço da sua LLC. E para acelerar esse processo tem que ser feitas ligações, e por isso a gente tem uma equipe aqui na empresa que fica o dia inteiro fazendo ligações para a Receita Federal, acelerando os caras lá para eles estarem emitindo esse EIN e enviando para a gente ali de maneira muito mais rápida do que simplesmente dar a entrada e aguardar chegar no endereço, tá? Então a gente utiliza aqui algumas técnicas, né, para entrar em contato com eles. Outra coisa aqui que eu não recomendo que você faça sozinho é adquirir um endereço americano. Porque nos Estados Unidos é necessário que você tenha um endereço físico verdadeiro e não um endereço virtual. A maioria das empresas oferece um endereço virtual, até se você tentar contratar sozinho nessas empresas que comercializam endereços, elas vendem um endereço comercial, não é endereço comercial, normalmente é um endereço virtual, endereço postal virtual, né? E esses endereços virtuais, eles acabam não sendo aceitos pelos bancos e pelos gateways de pagamento. Então, por isso que é tão importante ter um endereço físico no momento da abertura da sua LLC, porque senão depois você vai ter que fazer a alteração ali futuramente. Aí acaba ficando tudo mais caro, né? Você tem que, além de abrir a empresa, tem que depois trocar endereço, trocar agente registrado também, tem que trocar uma série de coisas. Dependendo do estado que você selecionar, pode demorar. Então aqui vai uma outra vantagem do estado de New México, que ele é bem rápido essas trocas, tá? Se você já tem uma LLC aberta e precisa fazer uma troca de endereço, de agente registrado, alguma coisa assim, o estado de New México é bem rápido. Wyoming demora um pouco, normalmente 15, 20 dias, e o estado da Flórida é o mais demorado desses daqui, tá? Demora cerca de 30, 40 dias ali para fazer todas essas alterações, tá bom? Então isso daqui são alguns cuidados que são coisas que eu não recomendo que você faça sozinho, tá? Porque pode te dar algum problema ali futuramente. E se você quer uma assessoria para tá te ajudando, tá fazendo por você todos esses processos aqui que eu tô comentando agora, e ainda tem mais coisas que eu vou comentar, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas e a gente conversar ali sobre a melhor estratégia para você, beleza? Vamos seguir aqui então, vamos descer. Outra coisa aqui é um processo muito importante, é a conta bancária. Aqui temos 2 caminhos, né? Um caminho para banco digital e outro caminho para banco tradicional. Qual seria a maior diferença dessas duas opções? O banco digital ele é mais voltado para quem está iniciando ou para quem tem uma operação com faturamento mais baixo, para quem não tem uma operação que tenha muitas transferências de valores elevados, os digitais funcionam muito bem, tá? Os tradicionais, eles já seriam mais voltados para estruturas maiores, para quem já está tendo bloqueios com bancos digitais, para quem já está tendo algum tipo de incômodo ali com esses bancos, para quando os bancos digitais estão pedindo documentações extras, tem alguns casos que os bancos digitais podem até reter dinheiro, né, reter ali, bloquear sua conta, e é por conta, muitas vezes, de transferências mais elevadas, ou talvez o tipo de negócio em específico, né? Aí, nesse caso, já seria interessante estar indo para um banco tradicional, que é mais voltado para transferências maiores, volumes maiores, tá? E é um banco mais robusto também, vai ser um banco que tem um acompanhamento melhor, vai ter ali uma atenção melhor, gerente de contas, alguém que você consegue conversar para resolver problemas. Nos bancos digitais aqui, atualmente as melhores opções, elas estão sendo, na verdade as opções mais famosas, né, são essas daqui, porém a que eu mais recomendo é essa daqui, ó, o Mercury. O Mercury é o banco mais utilizado hoje, dos digitais é o mais seguro, é o mais tranquilo de trabalhar.
Relay também é bom, só que ele é chato para aprovar. O Relay ele acaba não aprova todo mundo, às vezes acaba pedindo comprovante de endereço. A Wise, na LLC, ela também está bem chata. Ela acaba pedindo também, muitas vezes, comprovações de endereço, documentações extras depois. Está bem complicado de aprovar na Wise. E a Pioneer, cara, na minha sincera opinião, é o pior de todos, porque o atendimento deles é péssimo, enfim, quero nem falar muita coisa aqui, mas não recomendaria a Pioneer, não recomendo. Eu sei que muita gente precisa, acaba utilizando ela ali, por ser uma plataforma multimoeda, mas não recomendo. O que eu mais recomendo aqui é a abertura no Mercury. Mercury, ele é a melhor opção atualmente. Relay também é bom, mas está difícil de aprovar. Wise está um pouquinho complicado. Se você precisa de uma Wise ali para ter essa multimoeda, eu já te recomendaria abrir a Wise no seu PJ do Brasil. Tá? Então, se você precisa mandar do Mercury para real, por exemplo, você pode mandar do Mercury da LLC para o seu Wise do seu CNPJ do Brasil e ali você converte em real e manda para qualquer lugar, qualquer outro banco que você queira, tá? E assim não precisa ter um Wise na LLC, acaba não tendo necessidade ali, muitas vezes é desnecessário, tá? Agora, sobre os bancos digitais, sobre os bancos tradicionais, aliás, eles depende muito do seu tipo de negócio e do seu nível de movimentação, do seu volume, do seu faturamento médio mensal, tá? Porque os bancos americanos, os tradicionais, eles fazem uma análise antes de aceitar a sua conta. Então a gente precisa fazer essa análise para ver qual banco seria o mais recomendado para você, baseado no seu modelo de negócio, no seu tipo de negócio, no seu faturamento médio estimado ali para essa empresa, enfim. Então a gente tem que analisar primeiro antes de te recomendar um banco tradicional. Beleza? Outra coisa aqui que é muito importante são os formulários obrigatórios, o BOI e o B13. O que seriam esses dois? O BOI ele é um formulário do governo americano para prevenção de crimes financeiros. Eles controlam isso, né, através desse formulário, onde eles vão pedir ali uma série de verificações de cadastro ali da pessoa física e da empresa também. Então, mesmo que uma LLC seja anônima, aqui no BOI vai ser enviado para o governo ali passaporte, todos os dados da pessoa física de todos os sócios, tá? Então, ele é um formulário muito importante. Ele vive sendo discutido se é obrigatório ou não é, mas para o estrangeiro, para o não residente, é muito importante fazer ele, tá? E manter sempre feito. Ele é feito uma vez só, não precisa estar fazendo todo ano. Então, no momento que a gente abre a empresa, a gente já faz ele e pronto, fica tranquilo. Só precisa mexer nele depois, se precisar alterar alguma coisa, alterar endereço, esse tipo de coisa, tá? O B13, ele é um formulário para o governo americano ter controle de investimentos de estrangeiros dentro dos Estados Unidos, beleza? Ele também é um formulário muito importante se você não reside nos Estados Unidos, né? Tem que fazer ele também. Aqui, outro documento que é muito importante é o Operating Agreement. Esse aqui seria o acordo operacional da sua LLC, ou seja, vamos supor que a sua LLC é anônima. No documento público da LLC não vai estar constando o seu nome. E nos documentos internos, por exemplo, no EN, que é o CNPJ da empresa, vai estar constando ali os dados, o seu nome, às vezes o endereço, e não vai estar constando também quantos sócios tem, vai estar constando somente o sócio principal. Então esse documento aqui, ele vai provar todo o quadro societário. Então ele vai ter o nome de todos os sócios, vai ter também os dados ali, o quadro societário, né, toda a porcentagem de cada sócio, vai ter tudo descrito ali. Então ele é um documento muito importante também, e principalmente caso a sua empresa seja anônima, tá? Muito provável que você vai precisar desse documento aqui para estar fazendo os cadastros em alguns bancos. A Pioneer, ela pede muito esse documento aqui. Às vezes ela pede até para você notarizar, ou seja, para você fazer uma verificação em cartório, né, cartório americano, para você notarizar esse documento, né, validar ele ali, tipo fazer um reconhecimento ali, né, num cartório. E por ser um cartório americano, é feito através de uma reunião online, em inglês, é um processo meio chatinho, mas se sua LLC é anônima e você quiser abrir a Pioneer,
muito provável que você vai precisar desse documento aqui. Mas enfim, ele é padrão para qualquer outro banco. Normalmente, a maioria não pede, mas é bom você sempre ter, tá? Então a gente, aqui na empresa, quando abre a empresa, faz e já entrega também para o cliente esse documento pronto, tá? Agora, eu falei todo o processo aqui de abertura da LLC, vamos entrar agora no processo de manutenção, para você manter essa empresa anualmente, tá? Uma coisa que você precisa fazer é a declaração federal. Ela é super importante, ela pode gerar multas se você não fizer, tá? A declaração federal ela é até 15 de abril, todos os anos, se a sua LLC for de um membro só, ou até 15 de março, todos os anos, se a sua LLC for uma multi-member, for uma LLC aqui de vários sócios, né? Então, se for single member, um sócio só, até 15 de abril. Vários sócios, até 15 de março. E ela tem que ser feita todos os anos, tá? Porque senão corre risco de multas. E aqui no caso da multi-member, as multas são mais graves ainda, tá? Outra coisa que você tem que fazer é renovação do agente registrado, tá? Porque se você não renovar ele, você não vai estar conseguindo, não vai receber os documentos da empresa, não vai estar recebendo ali os documentos, intimações, processos. Se você tomar alguma coisa dessa aí, você não vai estar conseguindo saber. Então imagina, você tem uma intimação lá e não sabe. Então é muito importante você manter sempre renovado o agente registrado também, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui é a renovação do endereço, tá? Tem que manter o endereço sempre ativo também, senão você não recebe cartões, avisos do estado, nem nada. Então é muito importante. Aqui, outra coisa é a renovação estadual. No caso de New México, não tem essa renovação do estado, mas se a sua LLC ela for de Flórida, Wyoming ou qualquer outro estado, você tem que pagar essa taxa de renovação do estado também. Cada estado tem um valor diferente, tá? Mas o estado de New México ele não tem, por isso que eu comentei lá no começo que é um ótimo custo-benefício, né? Porque ele não tem essa taxa aqui estadual, beleza? É isso, pessoal. Eu comentei tudo aqui com vocês, desde o processo de abertura até o processo de manutenção anual dessa LLC, tá? Se você quer uma ajuda para a abertura da sua LLC, se você quer entender mais sobre como funciona todos esses processos, eu vou deixar aqui no WhatsApp vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu WhatsApp para a gente conversar, trocar uma ideia ali para eu entender melhor qual é o seu tipo de negócio, qual a sua operação, o que você está precisando, suas necessidades, e eu conseguir te recomendar aquela estratégia que vai ser mais benéfica para você e melhor custo-benefício também, tá? Então, nesse vídeo é isso, queria te trazer aqui todas essas informações de uma maneira mais visual, tá? Me chama lá, a gente conversa. Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve aí no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.